Olá, o que a Bíblia nos fala sobre prosperidade? Existe a palavra teologia da prosperidade? É sobre isso que eu quero falar. Vale a pena lembrar que muitos pregadores, pastores de grande que foram chamados, perderam a sua chamada, tá? E como diz a própria palavra de Deus, estão fazendo comércio da palavra de Deus, pegando textos da Bíblia, né, para comercializar a obra de Deus. Isso no mundo gospel está geral, tanto na área de música, tanto na área da palavra, né? E hoje as pessoas estão criando um Deus que muda o seu caráter em relação às pessoas. Ou seja, Deus muda o meu caráter, Deus muda o caráter dele quando eu não dou dízimo, quando eu não dou oferta, quando a pessoa não dá e o outro não dá. Deus é Deus de quem dá e não é Deus de quem não dá. Deus não pode, Deus é imutável, ele não muda o seu caráter. O sol nasce para os justos e injustos. Então eu quero lembrar, deixar isso bem claro. Só aí eu já desbanquei a teologia, a teologia da prosperidade, tá? Deus não pode mudar o seu caráter. Deus é amor, tá? E qualquer pessoa que queira doar, que seja ela qualquer coisa para a obra de Deus, Deus aceita de bom coração. Não porque alguém disse que se você não dá, que se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Deus não vai fazer isso, nunca fez. Tá bom, pessoal? Então, eu vou desbancar, à luz da Bíblia, a teologia da prosperidade, porque é inadmissível que você anda por aí escutando as pessoas apontando o dedo para outras pessoas, em vez de pregar Jesus, a salvação de Cristo, estão vendendo Jesus, estão vendendo a palavra de Deus, e eu não aceito isso. Eu fui chamado exatamente para essa palavra. Se eu fosse para mim ficar relaxado e concernente às coisas erradas, eu ficava lá no mundo, fazendo um monte de M lá no mundo. Então, por isso que eu louvo a Deus, porque Deus me chamou para essa palavra, tá? E eu não sou dono da verdade, mas meu pai é dono da verdade. Então, o máximo que eu puder falar da verdade, eu vou falar, independente de queira quem goste ou não. Então, quem gosta de Bíblia, estudar a Bíblia, vamos lá. Primeiro que não existe teologia da prosperidade. Teologia é estudo da ciência de Deus. Então, o que esses caras estão fazendo? Colocando prosperidade, não existe, nunca vi falar teologia da prosperidade. Prosperidade não é Deus. Prosperidade é uma consequência. Quem é Deus é o Senhor. Então, a teologia é o estudo da existência de Deus e da relação de Deus com o homem. Não está falando nada de prosperidade. Inventaram essa ideia para vender a teologia da prosperidade. Vamos venerar essa palavra. Vamos ser teólogo da prosperidade. Vamos ser prósperos. Não. A Bíblia não faz apologia à pobreza, à miséria e nem prioriza também a riqueza. A Bíblia é balanceada, tá? A Bíblia é balanceada. A Bíblia ela tem a riqueza como consequência de trabalho. Por exemplo, Jó. Jó era um homem próspero, trabalhador, fazia tudo que era correto. E quando ele foi questionado, quando Deus foi questionado sobre Jó, o inimigo tentou, falou assim: o Senhor abençoa. Deus não deu nada para Jó. Deus abençoou, diferente. Deus deu saúde para Jó, deu jovialidade para Jó conquistar o que ele tinha. Então, quando o diabo fala para Deus, o Senhor dá tudo o que ele quer, esse tudo você tem que ver na versão original. Jó era um homem sadio, trabalhador, digno, fazia tudo que era correto, ele conquistou. E quando tudo que foi tocado, ele falou: Deus me deu tudo. Se Deus me deu tudo, tudo é dele, ele pode tirar. Então Jó priorizou a espiritualidade e não as riquezas. Hoje você vê as pessoas priorizando a riqueza, priorizando a condição financeira e
dando cultos em ação de graça, porque Deus o abençoou, deu um carro, deu uma casa, mas esquece de dar um culto em ação de graça pela salvação da sua alma, pelo seu convertimento. Quer dizer, eu só tenho que adorar a Deus mediante as condições que Deus me propôs. Isso é muita mesquinharia, pessoal. Tá? Então vamos rever isso aí. Então os teólogos da prosperidade, eles priorizam a prosperidade. Eles fazem você priorizar a prosperidade. Vocês só tem que cultuar a Deus se Deus der a vocês, ou é tudo ou nada. É assim que eles falam. Todo mundo da Bíblia, todos os personagens da Bíblia, inclusive Jó, que eu falei, Abraão, né, o Jacó. Jacó trabalhou 14 anos para o seu tio, foi próspero, Abraão foi próspero, tudo foi consequência de trabalho. Jó, em momento algum, foi uma breganha. E disse Abraão, se Deus me abençoar, darei as primícias. Não era louvável, mas ele não ficava de braços cruzados esperando cair do céu, porque deu lá uma moeda na caixinha da igreja, do templo. Não, eles trabalharam. Então a prosperidade, querido, você quer prosperidade? Pega uma enxada, se você não tem estudo, sai por aí pedindo serviço. Deus vai honrar, porque você está indo para trabalhar. Você quer prosperidade? Vai estudar, vai cursar. Deus vai te abençoar. Agora, se você ficar em casa, vendendo a sua televisão para dar em ofertas mirabolosas, para você trocar coisa com Deus, tu vai ficar na água. Tu vai ficar na água. Isso não existe. A Bíblia não traz isso. Tá? E quarto ponto, Jesus mesmo, ele não priorizou a riqueza. Veja lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Né? Jesus diz assim, não junteis tesouro na terra, porque a traça e o ouro corrompe. Porque Jesus mesmo disse, olha, nada contra a riqueza, mas disse, olha, não prioriza a riqueza, não fique aglomerado com sua mente, com seu coração na riqueza, porque isso aqui vai ficar. Então Jesus ele não falou mal contra a prosperidade, mas ele deixou bem claro que a prosperidade não é o ponto facultativo em relação a você e a Deus. Mas vale você ser pobre, mendigo e ir para o céu do que ser rico, milionário e perder sua salvação. Entendeu? Então Jesus disse, não junteis, não priorizeis, não buscais ser rico. Lá em Provérbios capítulo 28 também, diz assim, não prioriza a riqueza. A quem prioriza a riqueza não ficará impune. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, pessoal, se nós pregamos o amor de Deus, né, pregamos o amor de Deus, pregamos que Deus é amor, como podemos dizer que Deus é um Deus castigador e injusto e vingativo para aqueles que não doam, que não dá dízimo, que não dá oferta? Deus não coloca seu amor à prova por condições financeiras. Deus não precisa doar o amor dele por situações financeiras, por um cheque que você dá, né? Nada disso. Deus é amor incondicionalmente. Tá? Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 13. Deus está sendo bem claro ao mandar abençoar os que não têm nada a oferecer. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 14, versículo 3, diz assim, quando vocês fizerem uma festa, vocês chamam os mendigos, aleijados, todas as pessoas que não podem, que são exclusos da sociedade, vocês abençoam eles, porque só assim vocês serão recompensados. Olha, se os teólogos da prosperidade, né, eles falam que Deus só ama e só dá suas bênçãos para aqueles que contribuem, rejeitando o resto, como aqui ele está mandando? Ele está amando as pessoas que não tem nada para oferecer, mandando abençoar. Isso prova que Deus tem o seu amor incondicionalmente. Ele disse assim, ó, você tem que amar os que não têm nada. Então, se Deus ama os que não têm nada, como vocês, teólogos da prosperidade, fica dizendo que aquele que não dá, que não contribui, vai ser amaldiçoado porque você perdeu o emprego, porque você perdeu sua casa, porque você não doou, porque você não fez isso, usando textos sem contexto na Bíblia. Está na hora de vocês parar com essa pouca vergonha, teólogo da prosperidade, porque naquele dia vocês vão pagar bem caro,
Está chegando o dia do Senhor. Para de fazer comércio da palavra de Deus e atende para o evangelho da salvação. Porque foi esse que Jesus disse. Pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho não é riqueza, não é prosperidade. O evangelho é a salvação das almas, diz a palavra de Deus. Amém.